Você é sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo ao 25º episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. Meu nome é Rafael Mafra e, como sempre, estou acompanhado pelos companheiros pesquisadores e jornalistas à minha esquerda, Hércio Sena. Olá, ouvintes. Olá, espectadores. Olá, Zé. Olá, Rafa. E comigo também, José Milton Santos. A todo mundo que nos acompanha, as minhas saudações. Bom, no primeiro bloco, vamos analisar a cobertura do 1º de maio, famoso Dia dos Trabalhadores, ou como a imprensa também gosta de chamar, né, o Dia do Trabalho. Ver como que a imprensa comercial fez a cobertura dessa data comemorativa internacional. Já no segundo bloco, discutiremos a repercussão midiática do projeto de lei 2630, apelidado de PL das Fake News, qual a polêmica em torno, dessa PL e possíveis impactos para o jornalismo e para a comunicação social. Mas fica com a gente até o final, porque a gente vai ter no momento panfletagem a rodada de indicações e recomendações de produtos culturais e midiáticos. Bom, no primeiro bloco, vamos falar de 1º de maio, Hércio. Como é que essa cobertura aconteceu? O que representa primeiro o 1º de maio? Bom, primeiro vamos falar um pouco dessa data, que é uma data importantíssima. É uma data comemorativa internacional, dedicada aos trabalhadores em vários países, inclusive é feriado no dia 1º de maio. E essa data, ela se torna uma data significativa a partir do ano de 1886, quando os trabalhadores da cidade de Chicago, que é um grande centro industrial importante dos Estados Unidos, iniciaram uma greve geral por melhores condições de trabalho e essa greve foi brutalmente reprimida. 3 anos depois, a Internacional Socialista cria, em homenagem aos trabalhadores mortos nessa ação policial, o Dia Mundial do Trabalhador, não o Dia do Trabalho, que seria comemorado no 1º de maio. Desde então, essa é uma data importante, não só de celebração, de comemoração do Dia dos Trabalhadores, mas é também uma data onde se organizam manifestações e se propõem lutas das classes trabalhadoras. Tem uma inversão aí, hoje de como a imprensa comercial até chama o 1º de maio, Dia do Trabalho. Sim, e o curioso, Rafa, é que nesse 1º de maio houve então o ato das centrais sindicais que realizaram pela 5ª vez consecutiva um ato conjunto, reunindo aí a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores, o UGT, a CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, a CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a NCST, Nova Central Sindical dos Trabalhadores e a Intersindical da Classe Trabalhadora e Pública. Esse ato teve, então, uma importância grande. Foram vários atos em várias cidades do Brasil, mas o grande ato foi na cidade de São Paulo. E lá esteve presente também o presidente Lula. E o curioso é que no mesmo dia houve a abertura do AgriShow, que é um evento que teve grande repercussão em sua 28ª edição. E o AgriShow é uma feira internacional de tecnologia agrícola que foi realizada em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e a feira foi do dia 1º até o dia 5/5. É considerada a 2ª maior feira do tipo no mundo. E lá teve a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na realidade, a abertura foi cancelada. E o curioso é que a cobertura, tanto do ato das centrais sindicais quanto do AgriShow, foi o que chamou a atenção no dia 1º de maio da mídia comercial brasileira. Essa oportunidade aí da grande imprensa, da imprensa comercial, de deslocar a atenção do 1º de maio para o AgriShow foi um movimento que aconteceu em todos os grandes nomes aí dos jornais
Bom, empresariais? na realidade, houve uma cobertura dos dois eventos, né? Eu vou falar aqui um pouco do que foi em cada uma delas, né? O Globo, por exemplo, no Jornal da Globo, no evento dos trabalhadores, ele vai falar daquilo que foi o ato e das principais reivindicações que havia nesse ato. A regulação uma delas era a regulação do trabalho em aplicativo, a revisão da reforma trabalhista, que a mídia comercial apoiou, a igualdade de salário entre homens e mulheres, o fortalecimento da democracia e a isenção de faixas no imposto de renda. Nos jornais impressos, do Grupo Globo, incluindo aí o Globo e o Jornal Valor, o destaque desses atos foi a presença do presidente Lula e também a questão da posição do presidente em relação à crítica aos juros fixados pelo Banco Central. No estado de São Paulo também a tônica foi essa, né? A crítica, né, do Lula às taxas de juros, né? Dizendo que ela não controla a inflação, mas que ela gera desemprego na realidade. E no Estadão me chamou a atenção uma fala do jornal, né? Uma reportagem do jornal em que ele vai dizer o seguinte: olha, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, presidente da CUT, chamou Campos Neto de picareta. Né? E aí ele vai dizer, o jornal vai pegar a frase do presidente da CUT e, de uma certa forma, eu li isso com uma certa desqualificação da fala do sindicalista. Ele não pegou o raciocínio todo que ele fez, o discurso, né? Não pegou o contexto, não pegou qual que era os fundamentos da crítica e transformou aquela fala numa fala de certa forma colocada até de uma maneira um pouco jocosa, né? Eu acho que coloca ali uma certa depreciação da fala do sindicalista. Instrumentalizou um pouco. Exatamente. Né? E a Folha de São Paulo, ela vai também bater em cima. Olha, Lula está criticando a política de juros do Banco Central, como se isso fosse uma coisa proibida, entre aspas, né? Falando que, quase que dizendo que continua ali as promessas da campanha, como a promessa da isenção do imposto de renda, sobre participação de lucros e resultados, né? A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda e a regulamentação para os trabalhadores de aplicativos. O que me chama a atenção é que, por um outro lado, na abertura do AgriShow, a gente vai ter ali uma crise, porque o Bolsonaro foi convidado para a abertura e os organizadores desconvidaram o ministro do presidente Lula, né? E o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, dizendo, inclusive, que a abertura havia sido cancelada. Mas, na realidade, é porque no momento da abertura da feira, o Jair Bolsonaro estaria presente. Então, foi claramente uma escolha, né? E os jornais vão mostrar a importância do AgriShow, exaltando o evento, mas vão explorar muito, né, essa relação e essa crise que houve entre o governo federal, através do ministro Carlos Fávaro, e os organizadores do AgriShow, dentre eles também o governador Tarcísio de Freitas, que foi uma figura também bem destacada nessas coberturas. Então, essa foi a tônica, tanto da cobertura do Globo, quanto do Estadão e também da Folha. A Folha vai fazer apenas uma leve concessão, porém, colocando a questão da crise no primeiro plano. Ela vai dizer, olha, o AgriShow foi infeliz ao convidar Bolsonaro, porém, diz o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. A manchete é
ela joga, né, a responsabilidade nos organizadores, mas em seguida, na própria manchete, ela diz que essa é uma apreciação do ministro. Então, ela coloca no foco o conflito, mas tenta dizer ali que ela está apenas fazendo o jornal está fazendo uma abordagem, digamos, neutra desse episódio. Então, em síntese, foi isso. Wes, na verdade, o desconvite ao ministro da Agricultura foi anterior ao cancelamento da abertura. Sim, foi no sábado, né? Foi. E foi depois desse convite que eles resolveram fazer o cancelamento da abertura. Foi, exatamente. Exatamente, é isso. Mas esse episódio é muito interessante, como coloca um importante pensador aí da análise crítica da narrativa jornalística. Tanto os jornais de forma mais estrutural, como mesmo jornalistas, e isso incluindo nós, temos uma certa predisposição também para enquadrar um acontecimento com base nos seus conflitos, nos seus antagonismos, né? Então, na mesma data, a gente ter aí o 1º de maio com Lula e o AgriShow com Bolsonaro, enfim, a gente consegue destrinchar bem legal aí os pontos de vista da mídia empresarial à mídia comercial. Eu gostaria de ainda, né, nesse aspecto, de salientar o seguinte. Os jornais, Folha, o Globo, o Estadão, eles enfatizaram muito a crise, mas algumas apreciações mostram o seguinte, né? Eles mostram a importância do evento, destacam o evento, mostra que houve ali um problema do agro com o governo Lula e uma clara preferência pelo Bolsonaro, ou seja, de uma certa forma você está passando pano para as políticas do Bolsonaro para esse setor e dizendo que elas estavam, de certa forma, corretas. E, ao mesmo tempo que eles fazem isso, todos esses jornais, de uma certa forma, eles demonstraram a importância do Bolsonaro como liderança desse setor. Eles vão usar expressões como a claque verde e amarelo, os apoiadores de Bolsonaro. Bolsonaro foi saudado pela multidão. Então, no frigir dos ovos, eles vão mostrando que o Bolsonaro é um personagem importante ali. Mas, curiosamente, eles mesmos fazem questão de dizer, mas ele deverá ficar inelegível. Ou seja, o que essa leitura dessa cobertura me fez crer foi que a imprensa, ela escolhe, então, dar uma certa projeção na figura do Bolsonaro no evento, mas avisando para o seu próprio leitor que, embora a liderança dele seja real, ela deve ser encarnada numa outra pessoa, porque o Bolsonaro não deve ser candidato. Ou seja, e aí eu fico percebendo que esses jornais vão mostrando como que aquela ideia de uma terceira via que eles tanto pregaram até os 45 minutos do segundo tempo nas eleições de 2022, eles já continuam maturando essa ideia para construir aí talvez uma alternativa em torno do Tarcísio de Freitas, né? Ou um outro personagem que venha substituir a figura do Bolsonaro nesse processo. Então, a síntese que eu faria é que a cobertura do AgriShow, embora tivéssemos diante de um evento no 1º de maio, ela foi muito mais significativa. E a descortesia do convite feito à autoridade governamental não foi criticada pelos jornais. Ao contrário disso, eles tentam preservar os produtores rurais e o governador de São Paulo, que foi um agente também importante nesse desconvite que foi feito ao governo federal. Essa cobertura, que foi muito maior do AgriShow do que da manifestação dos trabalhadores, ela reflete uma realidade que é a hegemonia da burguesia agroexportadora, que tinha sido
a partir da industrialização do Brasil, naquele longo processo de substituição de importações, ela ficou em segundo plano. E, politicamente, com a desindustrialização, essa burguesia recupera o seu poder político e o seu poder de interferência na cobertura da mídia. Sim, e é curioso, Zé, que o Bernardo Melo Franco, na Folha, ele vai fazer questão de fazer uma crítica ao governo Lula, pegando o episódio do AgriShow, que ele vai dizer o seguinte: olha, ao desistir do AgriShow, o governo deixou o palanque livre para Bolsonaro, como se essa fosse uma responsabilidade de um ministro que foi desconvidado, que não era bem-vindo ali na abertura do evento, inclusive com o Bolsonaro lá. Seria absolutamente constrangedora a presença dele ali. E, inclusive, a própria organização do evento recomenda que ele só fosse no segundo dia, porque o primeiro dia já estava destinado ao show e às pirotecnias que o Bolsonaro faria ali na AgriShow. Então, na realidade, essa cobertura ela mostra claramente, né, uma tendência a reforçar aquilo que foi o governo do Bolsonaro em termos de políticas para esse setor, né? E, ao mesmo tempo, dizer, olha, uma coisa pode ter sido boa, mas o Bolsonaro não será o agente que vai dar continuidade a isso. É bom olhar para quem está em torno dele, porque esse pode ser o contraponto também a uma futura investida, né, quem sabe do Lula ou de um outro candidato desse campo. Mas já é a mídia pavimentando, né, a mídia comercial pavimentando e pensando como ela vai trabalhar para construir uma alternativa à sucessão do próprio Lula desde já. Na minha opinião, uma estratégia até um pouco ingênua de enquadramento, de tentativa de projeção de uma terceira via, porque essa nota de rodapé de que o Bolsonaro deve ser inelegível não tira o fato de que os grandes jornais acabam ajudando a construir e voltar a projetar o Bolsonaro também na política brasileira. Sim. Nessa cobertura. Sim. Bom, agora no segundo bloco, começar perguntando para o Zé Milton, em que consiste, então, esse projeto de lei 2630 ou PL das fake news? Esse projeto de lei, mais conhecido como PL 2630, ele trata da liberdade, responsabilidade e transparência na internet, também muito conhecido como PL das fake news. E, como todo mundo sabe, fake news são as notícias falsas, que são disseminadas principalmente pelas plataformas da internet. E esse projeto, ele foi aprovado no Senado, e quando chegou à Câmara, ele teve como relator o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. E o relator incluiu no projeto o artigo 32, que trata da remuneração do conteúdo jornalístico, e retirou a criação de uma agência reguladora, que seria criado exatamente para fiscalizar a aplicação dessa lei. Então, esse projeto, que já deveria ter sido votado, provocou uma enorme polêmica, com inúmeros atores defendendo pontos de vista muitas vezes opostos. E então, o presidente da Câmara decidiu, a pedido inclusive do relator, que essa votação fosse adiada, ainda sem data marcada para se realizar. A primeira redação, que passa pelo Senado, já era polêmica por representar interesses opostos, certo? Então, né, o oligopólio das grandes empresas por um lado, e as pessoas, né, ativistas, a comunidade civil preocupada com como
a não regulamentação desse espaço pode impactar, né, na vida social, na política. Então você está me dizendo que com a redação, o relatório, né, do deputado Orlando Silva, a gente tem outra abertura de polêmica, né? Exatamente. Porque nessa primeira fase, na fase da apreciação pelo Senado, nós já tínhamos aí as chamadas Big Techs, né? Google, Twitter, Meta, já estavam bombardeando, já estavam fazendo campanha contra, como continuam fazendo, né? Então, é o seguinte, nós tínhamos, por um lado, a grande mídia comercial a favor, nós tínhamos a mídia independente a favor, e nós tínhamos aí praticamente contra tanto as Big Techs, essas plataformas da internet, quanto a liderança política de ultradireita, também conhecida como bolsonarista. Agora, quando o relator incluiu esse ponto polêmico da remuneração, que não tem nada a ver diretamente com as fake news, evidentemente outros atores emergiram. As mídias independentes, sem exceção, foram contra. Por quê? Porque os conteúdos são monetizados, são remunerados. E como o artigo 32 expressamente coloca a remuneração para a mídia profissional, que é como a mídia comercial se autodenomina, como se a outra mídia independente não fosse profissional. Então, na verdade, foi visto pelas mídias independentes que seria uma forma de esvaziá-las dessa forma de remuneração, que é a monetização que as plataformas lhe pagam. Tem um aspecto importante, Zé, você me permite aí, é que o debate ele foi e voltou, né? Próprios deputados ligados à Igreja Universal, eles tinham uma posição no início, porque eles estavam a favor das empresas jornalísticas, né, da mídia comercial, e depois mudaram a posição deles, né? Eram fiéis da balança, né? Principalmente os deputados ligados ao PR, né? Eles foram e voltaram na sua posição. E me chamou a atenção que também as entidades da área de comunicação, elas fizeram um documento, um manifesto em defesa da regulação das plataformas e foram muito incisivas na defesa da urgência dessa regulação. Eles vão falar, né, que esse espaço é um espaço privatizado e monopolizado pelas formas de negócio dessas plataformas. Vão dizer ainda que a finalidade dessas empresas é atuar como meio de comunicação, mas eles extraem a produção do conteúdo de seus usuários como produto a ser organizado e ofertado em fluxo de dados. Ou seja, e no final eles vão dizer, olha, é preciso ressaltar que os dados coletados não compõem apenas lotes de perfis anônimos, produzem, sobretudo, perfis individualizados cujos cidadãos são localizáveis e identificáveis, inclusive em suas preferências culturais, políticas e apegos emocionais. Ou seja, essas entidades eles vão levar o seguinte, olha, além de negociar dessas plataformas, negociar os dados em circulação, essas empresas também vendem esses dados para outras empresas explorarem isso aí. Então, o que na realidade essas entidades estão dizendo é que a regulação é uma necessidade, na medida em que somente a regulação, ao contrário do que dizem os setores da extrema-direita, é que vai garantir a liberdade de expressão.
Somente a regulação garante a liberdade de expressão. Garantiria uma internet como um espaço de comunicação entre pessoas e também aberto aos negócios. E é também um passo importante no sentido do Brasil construir a sua soberania tecnológica, fundamental no mundo que a gente está vivendo. E eles defendem, Zé, exatamente o que o projeto abriu mão, que é a regulação, mas com um órgão autônomo e independente, como você falou. Porque senão, não é como dizem os adversários da regulação, que vão dizer, vão criar um Ministério da Verdade. Não é isso. Vão criar, assim como você tem na gestão das águas, das telecomunicações, você vai ter uma agência da energia, você vai ter uma agência reguladora desse serviço. Porque se a sociedade também não tiver isso, como é que ela vai garantir que essa regulação seja em benefício do interesse público, né? Então, só para finalizar aqui, Zé, as entidades que vão assinar esse manifesto são várias, mas eu vou citar as mais importantes: Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação e Política, Associação de Pesquisadores de Comunicação Popular, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, a Compós, e a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, SOCINE, e ainda a Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, SBPJ. Além desse posicionamento da FENAGE, né, da Federação Nacional dos Jornalistas, assinado aí por diversas entidades civis e acadêmicas, a gente teve também um movimento partindo, né, do movimento negro, onde mais de 250 organizações que compõem hoje a Coalizão Negra também se posicionaram, também, né, claro, defendendo a PL 2630, né, das fake news, só que com essas ressalvas, né, dos pontos sobre o jornalismo independente, além do posicionamento da FENAGE, esse posicionamento da Coalizão Negra também vai colocar foco no caráter mesmo de classe, de raça, de cor, de condições, né, sociais e culturais que o jornalismo independente enfrenta e que também entram, né, nessa questão das dificuldades que essa PL pode impor também, da forma como ela é redigida nessa etapa aí da Câmara, né, pelo Orlando Silva, ao ganho financeiro, né, formas de monetização desses criadores de conteúdo de jornalismo que, como o Zé bem colocou, não é porque não trabalham em uma empresa de oligopólio de mídia que não são jornalistas profissionais. Tanto essa questão da regulamentação, que tanto quanto o Rafael ressaltaram, é importante a gente considerar o seguinte: o Brasil é o único país de grandes economias, é o único que não tem regulamentação de mídia. Todos os países europeus, Estados Unidos, todos têm regulamentação de mídia, todos têm agência reguladora, né? E no Brasil, por exemplo, as telecomunicações são regulamentadas por um código votado em 1962. Então, rádio e televisão, que passaram por inúmeras transformações, são ainda, digamos, não regulamentadas, mas são normalizadas por esse código. Completamente ultrapassado. Completamente ultrapassada, porque, por exemplo, não havia internet nessa época, né? Uhum. Então não teria nem como se prever isso. Nós tivemos, nesse meio tempo, entre 62 e hoje, nós tivemos a Constituinte de 1988, que estabeleceu na Constituição um capítulo da comunicação social. Esse capítulo é muito interessante porque ele foi fruto de uma grande mobilização de várias entidades na área de profissionais de comunicação, de entidades como o Fórum Nacional
de democratização da comunicação, Federação Nacional de Jornalistas, entidades de pesquisa como a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, a Intercom, enfim. Esse capítulo foi construído com uma ampla participação da sociedade civil e prevê algumas medidas muito interessantes. A regionalização da produção cultural e artística, a não existência de propriedade cruzada, ou seja, quem tiver rádio não pode ter televisão, quem tiver jornal não pode ter rádio e televisão. Que é a regulamentação que existe nos Estados Unidos Nos Estados hoje. Unidos, inclusive, é proibido a propriedade cruzada. Né? Então, nós vemos o seguinte, só que esse capítulo da comunicação social não foi regulamentada. Sim. E a tese, é curioso, não foi regulamentada e a imprensa comercial hoje prova no enfrentamento com as plataformas, com as redes, né, com as empresas das plataformas, prova do mesmo veneno que ela destilou sobre os movimentos democráticos do nosso país, que quando falaram que ia regular os meios de comunicação, disseram que era censura. E, na realidade, não é censura, é regular no sentido de fazê-los prover serviços de qualidade no interesse público. Ou seja, o que você acabou de dizer, a programação cultural regional, garantir o mínimo de informação de qualidade que é prestado, ter uma agência que regule esse serviço no sentido de fiscalizar e garantir que aquilo que a sociedade definiu como norma seja de fato realizado, enfim. E isso mesmo que elas colocam hoje, né? A mídia comercial coloca como uma guerra no sentido justa de regulação das plataformas, é também um discurso que serve para discutir a comunicação como um todo, seja dessa mídia comercial, seja das plataformas, embora a gente sabe que os danos que foram causados, tanto no Brasil e no mundo, por esse uso indiscriminado e sem critério das plataformas, tem trazido malefícios que faz com que a sociedade tenha que reagir mais rápido, com mais urgência em relação a elas. Mas isso não significa que nós não tenhamos que enfrentar também um debate pela democratização dos meios de comunicação e da imprensa no nosso país. Olha só que coisa, né? O debate não deveria ser nem a regulamentação da mídia, deveria ser da regulamentação da Constituição de 1988. Mas só para puxar uma pergunta para o Zé, eu queria começar ilustrando, porque o Zé mais cedo falou que, né, não só as Big Techs foram contra, né, essa PL das fake news e continuam sendo contra, que hoje, no dia da nossa gravação, dia 9 de maio, o aplicativo Telegram disparou para todos os seus usuários uma mensagem extensa, né, explicando por que a PL era uma censura e pedindo para que se pressionasse também os deputados, né, os seus deputados e enfim. Então, queria puxar com essa ilustração aí para o Zé, qual que é o papel, então, dessas Big Techs na disseminação de fake news, né, que vai levar à redação dessa PL? Nós tivemos o caso do Google. Todo mundo que abria, né, o Google via na primeira, logo embaixo da marca, uma frase contra esse projeto de lei. E se você clicasse lá, entrava uma extensa matéria contra. O que levou o Ministério da Justiça a multar o Google em R$1 milhão e obrigá-los a retirar essa informação, porque ela dava apenas um lado e desinformava sobre o real caráter do projeto de lei. Agora, tem uma outra coisa que eu gostaria de voltar, que o Écio fez referência, é que o partido, o PR, Partido Republicano, que representa os evangélicos, principalmente uma ala dos evangélicos, neopentecostais,
apoiou o projeto de lei e depois retirou o apoio. Sim. O que é muito estranho, porque o relator incluiu no projeto de lei a imunidade para senadores, deputados e líderes religiosos. Inclusive um ponto muito criticado pela coalizão negra, né? Esse ponto dos deputados, porque o caráter deles, inclusive é bem dos líderes reacionário. religiosos também. Então, eles podem publicar fake news. Eles Sim. estão imunes. É verdade. A qualquer tipo de responsabilidade, né? Eu não diria nem de controle, porque a questão é de responsabilidade, né? Pode falar o que quiser, inclusive mentira e, enfim, notícias falsas, prejudicar a população e está tudo certo. É inclusive o seguinte, completando a resposta à questão que o Rafael levantou, as Big Techs têm sido as maiores disseminadoras de fake news. Isso tem influenciado, inclusive, as decisões dos eleitores. Pouco antes das eleições de 2018, né, através das Big Techs, espalhou-se que haveria o governo, se ganhasse o Haddad, distribuiria kits gays e também o uso de mamadeira de pirocas em escolas infantis. Apesar do absurdo, muita gente acreditou nessas fake news, nessas mentiras. Foram decisivas aí na eleição do Bolsonaro em 2018. Foram decisivas. Sem dúvida. Com esse adiamento da votação da PL 2630, qual que foi a reação da grande imprensa? Há um movimento para retirada do artigo 32. Inclusive, houve uma reunião, mas no final da semana passada, dos líderes dos partidos políticos que não decidiram, mas discutiram a possibilidade da remuneração do conteúdo jornalístico entrar em outro projeto de lei, porque aí tiraria uma questão polêmica. Evidentemente, a reação foi assustadora. No dia 4, por exemplo, o Globo, em editorial, voltou a pressionar pela aprovação do projeto de lei como ele está, sem alteração, né? A mesma coisa também a Folha de São Paulo, do dia 8 de maio. Então, nós vemos o seguinte, há no momento um movimento para retirar o artigo 32, principalmente defendido pelas mídias independentes e pelos movimentos sociais, como você muito bem disse aí, do movimento negro. Mas também o seguinte, e há continua o bombardeio na grande mídia, né? No sentido de aprovar o projeto como ele é. O que significaria um retrocesso, porque com as grandes plataformas, uma das vantagens é que elas possibilitaram a criação de inúmeras mídias independentes. Então, aquele monopólio de conteúdo que a mídia comercial tinha já não tem mais. Boa parte da publicidade migrou dos jornais impressos, rádio, televisão, migrou para a internet. Então, o que essa grande mídia comercial está querendo é recuperar aquilo que ela perdeu. Mas Sim. não só isso, desmonetizar a mídia independente. É isso. Perfeito. Antes do encerramento, vamos para o momento panfletagem. Ao fim de cada programa, a gente sempre divulga aqui produtos midiáticos, ações políticas de mobilização, crítica cultural, tudo aquilo que tem a ver com a nossa crítica do jornalismo político e mais do que isso também. A crítica cultural também, né? Bom, eu queria começar, como eu usei muito aqui para me basear também na minha pesquisa, um grande amigo jornalista que também foi formado aqui na PUC, mas muito tempo atrás,
não vou entregar a idade dele, mas o meu companheiro Pablo Mata Machado, eu vou recomendar o perfil dele no Twitter, @PabloMMachado. Lá ele produz vários fios, né, que são esses conjuntos de publicações sobre certo assunto, sempre muito focado aí na perspectiva dos jornalistas, né, das questões que tem mais a ver, né, com a comunicação social e também com o governo de Minas Gerais, principalmente. Lá ele coloca, né, todos esses comentários sobre o posicionamento da FENAGE, que a gente comentou hoje, também da Coalizão Negra, entre outros assuntos que ele comenta por lá. E também, para fechar, queria fazer uma recomendação que, na verdade, é da Malu, que é a nossa companheira aqui da equipe de comunicação. Maria Luísa Guidugli. Exatamente, Maria Luísa Guidugli. Ela recomenda o livro Fala Comigo, Lon Chaney. A pronúncia eu não vou conseguir pegar direito. Mas é uma biografia em quadrinhos do quadrinista Patty Dorian, que conta a história do ator de cinema Lon Chaney, acompanhando desde sua infância até sua morte precoce, aos 47 anos. Bom, o livro, segundo a Malu, vai agradar aqueles que são amantes do cinema, teatro, circo dos quadrinhos, ou simplesmente das pessoas que marcaram positivamente a história. Então fica aí a recomendação, tanto o perfil aí do jornalista Pablo Machado, quanto o link aí para vocês acharem o livro /quadrinho, né? Fala Comigo, Lon Chaney, vai estar tanto nas nossas redes sociais quanto nos outros meios de comunicação disponíveis da Rádio Piquete, no YouTube, Rádio Piquete, e no Instagram também, @Rádio Piquete. Agora tá tudo bem facinho, não tem erro de achar a gente nas redes sociais. Isso eu quero fazer uma indicação também, Rafa. Hoje, como não poderia deixar de ser, que a gente perdeu a presença da Rita Lee, eu quero também convidar nosso ouvinte para ouvir Rita Lee, de tantas músicas maravilhosas, né? Ovelha Negra, Mania de Você, Erva Venenosa, Doce Vampiro, Desculpe o Auê. Rita Lee nos brindou com muita música boa, uma produção cultural de muita qualidade, um nome assim ímpar da música popular brasileira, e como não poderia deixar de ser, né, para ficar num lugar comum, mas de uma justa homenagem também à rainha do rock brasileiro. Indiscutível. Embora ultimamente ela viesse até fazendo algumas chacotas com essa forma que as pessoas se referiam a ela, né, dizendo que ela era uma velhinha, mas essa figura adorável, a Rita, que fica aí nos nossos corações e deixa também Amor e Sexo, Agora Só Falta Você, Caso Sério, que são canções belíssimas e que vão continuar conosco, nos embalando aí com essa voz e com essa produção de muita qualidade que a Rita Lee nos deixou. Como disse um amigo meu hoje é um dia da gente se permitir discordar da própria Rita, né? Quando ela falava que não era um exemplo para ninguém, que ela tem exemplo. muito a ensinar a gente, né? De saber viver mesmo a vida. Exato. Com o seu inconformismo, né? Que Exato. se traduziu nas músicas e nas letras. Bom, Rádio Piquete número 25 vai ficando por aqui. Gostaria de deixar aí o espaço para os meus companheiros se despedirem. Valeu, Zé. Valeu, Rafa. Um prazer estar com vocês. Tchau, ouvintes, espectadores. A gente se encontra em breve. Écio, Rafael e a todos os nossos ouvintes, espectadores, as minhas despedidas. E como o Écio disse, nos encontraremos em breve. A equipe de pré-produção da Rádio Piquete é feita por Écio Sena, José Milton Santos e Rafael Mafra. Nossa equipe de comunicação conta com André Fonseca, Camila Dutra, Davi Meirelles Souza, Maria Eduarda Abranches, Nathalie Fernanda Candeia, Sara Lima, Rafael Marinho, Victor Enzo Rodrigues e Maria Luísa Guidugli. E a produção é do Laboratório de Áudio e Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes da UPUC Minas.